Eu assisti a Golpe Explosivo, o novo filme do diretor David Mackenzie. Mas sabe quando você sai do cinema e você fica tipo, ok, né? Legal, tem aquela coisa que é muito legal, tem aquele ator que tá muito bem, mas ao mesmo tempo também tem um monte de coisa que você fica meio, não entendi por que o diretor seguiu por esse caminho, achei muito ruim. Foi mais ou menos a experiência que eu tive com esse filme, tanto é que foi até um pouco difícil de trazer aqui. Eu falei, cara, como é que eu vou falar desse filme? Sendo que, no geral, esse filme ele é meio medianão demais, sabe? Tipo assim, tem filme que dá pra falar de tudo que eu amei, tem filme que dá pra falar de tudo que eu odiei. Geralmente todos os meus hits são uma mescla disso, mas o Golpe Explosivo, que eu achei que é um filme interessante, até e tem coisas bem interessantes e me chamou muita atenção quando eu parei pra prestar atenção no trailer, entender qual era a história. Ele é um filme que eu acho que ele tem coisas legais, ele tem ideias interessantes. O David Mackenzie é um diretor de um filme que eu gosto muito, que é o Hell or High Water, que chegou aqui, se eu não me engano, com o nome de A Qualquer Custo. Foi indicado a melhor filme no Oscar, pra vocês terem uma ideia. É toda uma coisa meio de faroeste contemporâneo, uma releitura nos dias de hoje, de uma narrativa de faroeste mesmo, né? Então tem todo o lance de faroeste, só que se passa nos dias de hoje. E eu fiquei interessado quando eu vi que era dele, porque eu falei, pô, Hell or High Water é muito legal. Então eu quero ver qual que é desse filme. O título em inglês é Fuse de disparador, né? Disparador de bomba, porque esse filme ele tem todo o lance de uma ameaça de bomba que faz, quando você começa a pensar nesse filme, você nota que ele é meio que um filme dentro do filme dentro de um filme, né? Se o Hell or High Water ele é uma releitura contemporânea de um faroeste, né? Ele é um faroeste contemporâneo. Aqui a gente tem meio que um filme de assalto dentro de um filme que é um drama de guerra, dentro de um filme de suspense, porque existe uma ameaça de bomba que pode ou não vir a se consagrar ali, né? Vir a explodir em algum momento do filme, o que faz com que várias sequências se alimentem de uma tensão que é muito bem-vinda pro filme, né? Uma tensão que ela sustenta basicamente ali metade do filme inteiro. E a trama é basicamente bem simples. A gente acompanha um ex-soldado que ele trabalhava, né, desarmando bombas em áreas de guerra. Agora ele tá lidando com uma ameaça de bomba no meio da cidade. Numa construção, descobriram uma bomba que pode ou não estar ativa, só que aí eles chamaram uma equipe para desarmar essa bomba. E aí, enquanto está vendo essa bomba sendo desarmada, um grupo acha essa oportunidade, uma boa oportunidade para roubar um banco. Então assim, como eu falei, é um filme de assalto, com um filme de suspense, tem um lancinho de drama de guerra. Existe um aprofundamento de algumas questões ali com o psicológico dos personagens, que eu acho interessante, e tem bastante personagem, assim, tem pelo menos 3, 4 personagens centrais. Eu vou destacar aqui o personagem do Aaron Taylor Johnson e o do Theo James, que eu acho que são os mais importantes para mover essas duas tramas, né? O Theo James ali na narrativa do assalto e o Aaron Taylor Johnson como esse soldado que desarma bombas. A gente tem também o Sam Washington, que é mais conhecido ali pela franquia Avatar, então se você ouvir a voz dele e achar familiar, mas não reconhecer o rosto dele, não se sinta, né, estranho, porque realmente a última vez que você viu ele era uma criatura azul, ali nos filmes do James Cameron. Mas assim, é um filme que ele tem bastante personagem, ele tem bastante subtrama, ele vai costurando várias ideias de uma maneira até interessante. Eu acho que a montagem, por exemplo, é boa o suficiente pra gente não se perder, o que eu acho que é um baita mérito desse filme, porque ele tem bastante situações e bastante coisas ali que, num geral, poderia fazer a gente ficar confuso, e eu sinto que a gente não fica nem um pouco confuso em nenhum momento desse grande jogo de xadrez ali que ele tá fazendo. E tem até um lance muito legal com os personagens, né? Eu gosto dos personagens, eu gosto das atuações, mas eu ainda sinto que Golpe Explosivo traz ali, o Dave Mackenzie ele traz algumas decisões que ele consegue jogar tudo a perder. Tudo que é interessante nesse filme é o que eu falei. Tem coisas que eu falei, pô, é muito legal, mas no geral, eu fico, pô, ele jogou tudo ali, tudo que ele tinha a perder, principalmente pelo fato do filme ser um filme que ele se baseia em reviravoltas, né? E tem todo um lance de ter uma surpresa, de ter uma grande virada. Só que é meio que a reviravolta mais óbvia do ano. Assim, você consegue sacar aquela reviravolta vindo, sei lá, na metade do filme, até antes, talvez, você já entendeu qual que vai ser a grande virada do filme. O que não precisaria ser um problema se o diretor não fosse insistir, né, de cabeça nisso até ao ponto de sacrificar um pouco do desenvolvimento do filme. E é disso que eu quero falar com vocês hoje, mas antes eu quero falar pra vocês que não estão inscritos, que caíram de paraquedas nesse vídeo, pra já se inscrever no meu canal. Se você não me conhece, aqui quem fala é o Adam, tô sempre falando de cinema. Então se você tá curtindo esse vídeo, tem bastante conteúdo aqui igual, né, falando de outros filmes, falando de premiação, falando ali listas, etc. Então já se inscreve pra não perder nada disso, deixa aquele like pra fortalecer meu trabalho, e eu já te convido a deixar também um comentário sobre Golpe Explosivo. Se você já assistiu esse filme, comenta o que você achou. Se você ainda não viu, comenta qual é a sua expectativa com
com esse filme, que ele tem cara de ser um filmão de pai, ele não deixa de ser um filmão de pai, mas eu acho que ele é um pouquinho mais genérico do que ele deveria, né? E lembrando também que se você quiser trocar uma ideia direta comigo, vale me seguir nas outras redes sociais, o arroba tá aqui na tela e os links na descrição do vídeo. E bora aí continuar falando de Golpe Explosivo, dirigido pelo David Mackenzie, que foi um filme que ele me atraiu bastante pela sua premissa, né? Quando eu vi o trailer, eu não sou de ver trailers, mas acabou que tava no cinema, passou, eu não tava com o celular ali na hora, eu falei, vou assistir, vou prestar atenção. E eu até que gostei do trailer, o que é uma questão, porque eu acho que o trailer revela pontos-chave pra você prever, não necessariamente o filme, mas a reviravolta, que eu acho que é um ponto que a gente tem que falar disso. E também que é um filme que me chamou a atenção porque eu falei, pô, é do David Mackenzie, que se eu não me engano, fez um filmaço, que é o Hell or High Water, que eu já mencionei aqui pra vocês. Mas voltando pra Fuse, voltando pra Golpe Explosivo, eu acho que ele é um filme que tem uma questão de personagens legais, né? Eu acho muito legal acompanhar o lance do Theo James como aquele bandido meio charmoso, aquele bandido que ele tem um carisma, apesar dele não usar muito, né? O Theo James, eu acho que ele é um ator legal, carismático, mas ele é bem limitado. Já o Aaron Taylor Johnson é um ator que eu já gosto, mas ele tem uma presença em cena, não só nesse filme como no geral, que eu curto, e ele funciona mais como aquele personagem que a gente tá ali mais acompanhando pela coisa nobre, né? Ele tá botando a vida dele em risco pra desarmar a bomba. Só que é um filme que, como eu falei, ele tem um lance, assim, eu acho que as duas atuações estão tão ok, assim, tão boas o suficiente, até porque não é um roteiro que exija uma carga dramática muito maravilhosa. Ele é um filme que eu facilmente conseguiria enxergar saindo da filmografia do Guy Ritchie, né, que estava recentemente aí no cinema com o Na Zona Cinzenta, que é um filme que eu acho que ele é mais interessante, ele é mais estilizado. O Golpe Explosivo é um filme que eu acho que tem uma narrativa muito cara do Guy Ritchie, mas ele não tem essa estilização, ele é uma coisa mais calma, ele é uma coisa mais, até mais cirúrgica, assim, na tensão que ele quer construir, né? Ele não é um filme de ação, não é um filme divertido, ele é um filme tenso, ele é um filme que tenta ali se apoiar no psicológico dos personagens, por isso mesmo que ele acaba conseguindo até extrair uma atuação interessante do Aaron Taylor Johnson, principalmente, o Theo James ali em segundo lugar. Só que, e eu preciso falar disso, o lance da reviravolta me pega muito, porque é uma reviravolta que ela não é uma reviravolta muito imprevisível, o que eu acho que já tira um pouco da força de uma ideia parecida com essa. Tem todo o lance que o trailer já te dá em ponto-chave, te dá cenas-chave pra você prever, uma coisa que já não era tão difícil de prever assim, né, que é essa reviravolta. Só que eu acho que o lance é beleza quando a reviravolta, ela até que é previsível, se o diretor, ele sabe conduzir a narrativa. E eu sinto que o Mackenzie aqui, ele peca muito, porque ele força a mão em pró dessa reviravolta, né, e pra conseguir trazer essa grande surpresa, essa grande cena de uou, meu Deus, então era isso o tempo inteiro, era esta pessoa que estava fazendo tal coisa, que fez isso, que fez aquilo, ele vai sacrificando aos poucos o desenvolvimento do filme, o sentimento que a gente vai tendo. Então a tensão que é construída a partir de um certo ponto, ela é jogada no lixo, ela precisa ser jogada no lixo, porque a narrativa precisa caminhar para uma outra direção, justamente que é uma direção onde aquela reviravolta ela vai ser importante, porque senão meio que não precisaria de toda essa volta. Eu acho que tem até uma questão da forma como ele revela algumas informações sobre um dos personagens, que tipo assim, na hora que tem aquela grande cena, você fica tipo, tá, né, óbvio. Tipo assim, é um filme que ele constrói a tensão, ele tem bons personagens, ele sabe trabalhar todas as subtramas dele de uma forma divertida, de uma forma que você não fique confuso, mas ele joga, ao meu ver, tudo fora por causa de uma reviravolta mal planejada. E se não bastasse tudo isso, ele coloca uma cena final ali que eu sinto que é um final explicado bem... Aquele final explicado que você fica, cara, por que tem essa cena? Assim, é uma cena que ela poderia ter no meio do filme, ao meu ver, pra contextualizar a reviravolta. Ela poderia ser uma, duas linhas de diálogo, só que o mais importante, ela nem precisaria existir, não precisaria existir aquela explicação final, porque eu já tinha entendido tudo, né? A gente assistindo, a gente consegue entender tudo se a gente tá assistindo, prestando atenção. Só que ele bota justamente no momento onde existe um ápice emocional, né? O final do filme ali tem um sentimento que ele é construído, que ele consegue até chegar nesse sentimento, que é um sentimento ali bem... Uou! No momento final, a cena final, que seria a cena final, ela é interessante pra ele cortar, né? Pegar, sufocar todo esse sentimento com uma ceninha ali que eu realmente não consegui entender qual foi a dessa decisão, assim. É colocar uma cena que ela é muito pra explicar, ela não tem outra necessidade, ela poderia ser cortada do filme
facilmente, e ela poderia até deixar o filme melhor se ela fosse cortada, porque aí você sairia, né, no meu caso, por exemplo, eu sairia do cinema com esse sentimento de interessante, legal, que final bom, assim. E não, eu saí com a sensação de por que tem essa cena, sabe? Eu saí do cinema e, pô, tinha coisas muito legais que eu tinha curtido no filme, mas aquele momento final acabou com toda a sensação, né, com todo o sentimento que eu vinha construindo com o filme, né? Que é toda a relação que eu fui tendo com o filme, inclusive com o final que eu fiquei satisfeito, aquela cena finalzinha ali meio que, cara, finalzinho explicado canalha, sabe? Que eu falei, cara, não acredito nisso, não acredito que ele botou uma cena pra explicar o que já estava óbvio há muito tempo, e tipo assim, num pior momento, sabe? É uma decisão assim que não consigo entender, é uma decisão que eu acho que ela erra em tudo, joga muito o filme a perder, eu acho que pega o filme, cara, joga ali, não diria que joga no lixo, porque eu ainda acho que tem coisas boas, né? Fica aquela sensação de um filme mediano, poderia ser um filme de pai, mais decente. Porque eu acho que, assim, dá pra ser um filme de pai legal, dá pra ser aquele super cine interessante, funcional. É um filme curto, acho que ele é contido o suficiente pra gente não odiar o que a gente assistiu, mas eu ainda assim acho que o sentimento de que a gente viu algo muito genérico pesa em toda a experiência, principalmente considerando que o Hell or High Water, que é um filme que eu tenho de referência do diretor, era um filmaço. Então eu falei, cara, pô, eu senti que em vários momentos ele consegue trazer um nível de excelência até muito alto, até próximo do Hell or High Water, mas no final, o que eu já estava assim achando um filme bom, e olhe lá, bota tudo a perder com uma cena final que, nossa, simplesmente horrível, assim, horrível, horrível. Devia ter cortado, devia ter caído na sala de edição. Mas enfim, é isso. Então, para Golpe Explosivo, dá uma nota 5. Eu já comentei de filmes esse ano onde a cena final pra mim botou tudo muito a perder. Foi muito o caso do To Die For, que eu gostei bastante, mas eu acho que a cena final ela não funciona bem e ela destaca os pontos fracos do filme. Enquanto eu também falei de filmes de pai, né? Na Zona Cinzenta é um filme de pai muito divertido, que eu acho que funciona muito melhor do que esse aqui, por exemplo, porque ele é mais estilizado, ele é mais engraçado e tem uma coisa ali, pelo menos mais leve e mais assim, é entretenimento puro, sem tentar ser muito inteligente, mais inteligente que o espectador, por exemplo, como é o caso que eu senti aqui no Golpe Explosivo. Mas por enquanto é isso, pessoal. Como sempre, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Valeu, falou e até mais.